Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quinta-feira maravilhosa com um Toque Passa especialíssimo. Um convidado que eu sou fã demais e tenho o prazer de chamá-lo de amigo, Ari Aguiar, narrador dos canais ESPN, uma figuraça e um bate-papo que, se duvidar, tá rolando ainda, tá? Eu não sei, né, quanto tempo vai durar, porque o Ari fala bastante, a história é boa e, pô, vale a pena demais você conferir. Já deixa aquela curtida, aquele comentário aqui embaixo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito aí no Toque Passa. Se puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros, tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem sorteio aí de prêmios, né? Tem camisa da Fanática todo mês, tem jersey com 150 membros, bola com 175. Então, ó, faça parte do clube de membros, você ajuda bastante o Toque Passa. E a gente vai produzindo conteúdos como esse, né? Deixa aí embaixo o seu comentário, se inscreva, compartilha o Toque Passa. E vamos nessa então, porque o papo tá sensacional. O papo tá bom demais, não vou nem perder tempo. Roda a vinheta. Muito bem, trouxe aqui o maior galã da TV brasileira e o cara que tem mais piadas do que o Ari Toledo. É ele mesmo, Ari Aguiar é o meu convidado do Toque Passa dessa semana. Um cara sensacional, um cara que eu sou fã, né? Que já consumia o Ari Aguiar como fã de esportes, depois tive o prazer de trabalhar ao seu lado por muito tempo. E, pô, esse ano fiz até transmissão com ele. É um prazer enorme, Ari, tê-lo aqui no Toque Passa. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Valeu, Rafa. Obrigado, cara. É um prazer falar contigo sempre. Você esteve no Brasil outro dia, deu para te dar um abraço, matar um pouquinho da saudade. Trabalhamos junto ali naquela redação durante muito tempo, muita encheção de saco, muita piada ruim. Aí você foi embora, abandonou a gente. Agora você deu pelo menos um pulinho aqui para dar um abraço pessoalmente. Foi um prazer estar contigo. E vou avisar que eu fui vítima de bullying, tá? Enquanto eu voltei aqui, acho que os 3 dias que eu encontrei o Ari, os 3 dias eu ouvi alguma piada com o Bellatini, com qualquer coisa. O Ari não para. Ari, deixa eu só dizer pra você que eu não tinha uma camisa do Cruzeiro, eu costumo, assim, agradar os nossos convidados. Estava com a camisa do Botafogo pra falar com o Calas, camisa do time que torce, mas eu não tinha nenhuma do Cruzeiro, nem do Commanders. Sério? Então não tem que resolver esse problema aí. O problema é que a próxima vez que você vier para o Brasil vai demorar uns 2 anos. Não, Porque aí eu vou dar um jeito, aí eu vou dar um jeito sim. Ari, pô, você tinha uma camisa do Botafogo para tem. falar com o Calais? Sim, tem uma camisa do Botafogo. É isso aí. Escrito Seven Up? Não, não, não. É Não? uma histórica do Newton Santos. E aí eu tenho a Ah, camisa. tá. E dá pra fazer cosplay, inclusive, de árbitro, de zebra da NFL, porque ela é toda listrada em manga comprida Ah, ainda, dá pra ficar como zebra. Ari, vou começar aqui te perguntando em primeiro lugar. Eu vou começar já com a pergunta do Alan Vieira, que faz parte do clube de membros. Eu sempre seleciono uma pergunta que eles mandam. E ele mandou perguntar aqui para você como você consegue se preparar para narrar esportes de tantos esportes diferentes assim, né? Aí ele falou para dizer para você que ele é muito fã, principalmente nas transmissões do hóquei no gelo. Ele falou que se interessou vendo as transmissões no ano passado. E você, de fato, é um multi-homem, hein? Não é só NFL, né? Você tá no beisebol, você tá na NHL. Trabalho excelente, excepcional. Não vou dizer como é que eu assisti, mas assisti aqui a NBA também contigo. Então, pô, me explica aí, Ari. não, cara, eu sempre fui fã de esporte, né? Sempre gostei desses esportes aí desde pequeno. Sempre vi tudo, né? Hoje eu estou fazendo menos coisa, né? Hoje eu estou mais aí na NBA e na NFL. Eu fiz um jogo de beisebol esse ano. Não estou acompanhando de perto ainda o beisebol também. Agora com menos coisas, estou seguindo de perto as coisas que eu ando fazendo. Então, sigo bem de perto a NBA, não estou seguindo tanto o beisebol assim. Daqui a pouco começa, né? Até porque eu não tô a fundo nisso, mas daqui a pouco vou estar, se Deus quiser, porque eu gosto muito de beisebol. Gosto bastante mesmo. O hockey foi um negócio que eu tive que aprender na marra. Foi um esporte que ali eu tinha menos familiaridade, não conhecia nada, na verdade. Menos familiaridade é bondade minha, não conhecia nada de hockey. Mas em 2010 começaram as transmissões e caiu para mim que eu vou ter que aprender, né? E foram aí
12 anos de hóquei no gelo todo ano com o Thiago, muita Stanley Cup, muito jogo bom, muito aprendizado também do hóquei, gosto sim. Agora, por causa da NBA, as temporadas elas meio que coincidem, né? O Matheus Pinheiro ficou com essa responsa aí junto com o Thiago da NHL. Mas sempre gostei bastante do hockey. E para preparar, cara, Rafa, você sabe, né? Quando você começa a acompanhar alguma coisa muito de perto, assim, no meu caso, por exemplo, que eu sou narrador, então eu não sou um especialista no negócio. Né? Os especialistas são vocês, que são os comentaristas, vocês que se virem. A gente tem que estar antenado e estar ligado em tudo. Mas como você está todo dia acompanhando, cara, é muito fácil, na verdade. É muito fácil. Porque jogador você já conhece todo mundo. Os principais, né? Falar que você conhece 53 vezes 32, que não tem como, é impossível. Mas os principais jogadores você já conhece, né? O basquete é mais fácil um pouco, são menos jogadores, aí você já realmente conhece todo mundo. Né? Tanto que agora, cara, eu tava com um negócio assim, eu falar, finais de conferência, Denver e Lakers. Aí não é nem querendo me gabar aqui, não. Aí eu fui estudar pro jogo, eu olhava para lá, mas eu vou estudar o quê, né? O que eu. Aí começava a ler as coisas, aí eu falei assim, é só número, é só número, é só número. Aí comecei a entrar, procurar os perfis de análise, assim, sabe? De análise tática, conversando com o Giovannone também, perguntando as coisas para ele, fazendo, às vezes, até uns desenhos para ele lá, para aprender essa parte. Porque eu acho que isso aí complementa muito mais. Porque número, cara, eu cheguei a uma conclusão que, assim, o número, ele é legal, ele é bacana, faz parte ali da cultura do esporte americano, a estatística, mas ele, hoje, para mim, ele representa muito pouco. Muito pouco. Eu estou mais interessado em aprender o jogo. Como eu fiquei mais interessado em aprender o jogo da NFL, e estou mais interessado ainda em aprender o jogo da NBA. Como o Martoni, por exemplo, me ensinou o jogo do rugby. Né? E aí essa química do rugby com o Martoni, ela me trouxe esse insight, assim, que se tiver um pouquinho mais de conteúdo ali do narrador, de conhecer o jogo, e não querer aprofundar demais, entendeu? Porque eu não joguei nenhum deles, não joguei rugby, não joguei futebol americano, não joguei basquete, não joguei nada. Aliás, nunca joguei nada mesmo. Mas eu acho que se você aprender, você contribui com a transmissão de uma forma muito melhor do que simplesmente ficar soltando o número. Esse time em 98 fez isso, esse time em 94 fez isso, esse time em 2008 fez isso, esse jogador fez isso, fez aquilo. Pô, isso aí é legal e tal, às vezes é bacana, um número legal, você não pode desconsiderar isso. Mas para mim, você saber do jogo, entender do jogo, é mais importante hoje. Aí, isso eu concordo, né? Eu acho que a estatística é importante, né? Você acaba olhando ali. Opa, tivemos um blackout aqui na área. Agora sim. Não, voltei. Eu pensei que ela tinha se ido embora. Mas, de fato, saber do jogo é muito mais interessante. Ari, você até comentou aí, falou do rugby, né? Você foi cobrir Mundial de Rugby. Eu lembrei aqui, você veio para Londres acompanhar o Mundial de Rugby também. É mais uma modalidade. E eu vejo, bom, eu acho que o fã de esporte se diverte bastante contigo, eu me divertia bastante com as suas narrações, você se diverte fazendo esses jogos. Tem aquele que você prefere? Pô, se tivesse que escolher um só, você teria um pra dizer, gosto de fazer jogo aqui, é mais agitado, é mais curto, é mais longo? Não sei o que você preferiria fazer. Não sei, eu gosto muito dos três, cara. O rugby é uma paixão mesmo. Sei que não é tão popular e tal, mas eu adoro. Acho um jogo incrível, um esporte incrível. Gosto muito do futebol americano e do basquete. Para mim, escolher seria muito difícil. Assim. Beisebol também, eu gosto do beisebol, cara. A transmissão de beisebol, para mim, é a transmissão mais leve que tem. É a transmissão mais light que tem. É quase uma diversão. Se eu não tivesse responsabilidade ali, seria uma diversão. O beisebol é divertido. Dá pra trocar uma ideia a mais, né? Dá pra conversar um pouco mais, né? O jogo é parado e você consegue, não só número, mas aí
fazer, sei lá, uma análise de um arremesso ou outro, falar de um jogador com mais tempo, fazer uma brincadeira a mais, falar uma bobagem aqui e ali. O jogo te permite mais isso. E eu sempre parti, né? Outro dia eu participei do podcast com o Guilherme, né? Ele perguntou desse jeito de fazer piada e tal. Cara, eu sempre parti do princípio que o esporte ele é entretenimento. Né? Tinha um amigo meu, o Rodrigo Fuscaldi, que falava que o esporte, entre as coisas, era a coisa mais séria das coisas que não eram sérias. Porque, tem, porque antigamente jornal, o esporte era. Todo mundo queria trabalhar em política, economia, cidade, né? Ninguém queria trabalhar com esporte, né? Não era o, o importante do jornal. Então, eu sempre parti do princípio que o esporte ele é entretenimento. Tá, e aí você. Diversão. E você foi nessa área já sempre quis ser como um narrador mesmo, né? Nessa história de falar, de contar a história. Não, eu não queria ser narrador porque eu não sabia que eu podia ser narrador. Eu brincava de narrar quando era criança e tal, de jogo de botão, essas coisas, jogo de videogame, narrava o jogo e tal. Mas eu entrei na faculdade de jornalismo para trabalhar com esporte. Isso era um fato. Não tinha outro caminho para eu ir que não fosse esporte na faculdade. Mas eu fui para o começo assim pensando que eu ia trabalhar com um jornal impresso. Eu gostava de jornal impresso. E eu achei que eu ia trabalhar com isso até que montaram a rádio lá na faculdade e a gente começou a frequentar a rádio, apresentar programa de esporte. E aí fiz algumas narrações na rádio lá, na Copa do Mundo de 2002. A rádio da FUMEC transmitiu a Copa do Mundo de 2002. Era uma rádio experimental, né? Ela não tinha alcance, ela não tinha um transmissor. Então ninguém escutava, a gente narrava para a gente mesmo. E aí que eu descobri no insight do meu professor de rádio lá, o Getúlio, que coordenava a rádio, Getúlio Nuremberg. Ele falou, pô, você tem futuro nisso aí, se eu fosse você eu investia. E aí investi. O cara foi bem, cara, pô, que visão, hein? Que visão. Eu gosto. Outro dia, faz uns 3 anos, que encontrei com ele, agradeci ele bastante. Né? Você tem que ter gratidão com essas pessoas que te dão um insight, assim, sabe? Que às vezes é de graça. Né? Não tem, o cara não tá nem falando pro seu bem ali. Né? Como o Tostão, que fez a ponte com o Trajano para poder fazer Isso que meu teste. eu ia te perguntar até essa história aí, porque essa história eu conheço, mas muita gente não conhece, né? Como é que você foi chegar na ESPN? Então, eu trabalhava com Tostão, né? Trabalhei com Tostão de 2002 até 2007. Né? Depois da Copa do Mundo ali da Coreia e do Japão, fui trabalhar com Tostão. E assim, você começa a olhar para trás, né? São coisas que interessantes que você começa a fazer uma conexão de uma coisa com a outra, assim. Porque a minha irmã, ela é muito amiga da Mariana, que é a filha do Tostão. Elas estudaram juntos, né, na escola e tal, no colégio, estudaram juntos a vida inteira. E elas são amigas, né? E eu estava um dia no quarto período de jornalismo, e o quarto, quinto, sei lá, e o professor fez João Henrique, que era o nosso professor, ele fez um trabalho que você tinha que entrevistar alguém famoso. Esse era o trabalho. Tinha que entrevistar alguém famoso. Beleza. Meu pai tinha uma agência de viagem perto da faculdade, ele me buscou. Aí eu comentei com ele, falei, pô, preciso entrevistar alguém famoso, conheço alguém famoso. Aí ele virou e falou assim, por que você não entrevista o Tostão? Fala com a Renata é amiga da Mariana, você entrevista o Tostão. Aí eu falei com a Renata, ela falou com a Mariana e o Tostão falou, ok. Entrevista, o Tostão dá muitas entrevistas. Sim. Todo dia você vê o Tostão. Não para de falar. Globo, né? CNN Internacional, BBC, você vê o Tostão aí o dia inteiro na televisão, né? Ele tá o dia inteiro na televisão, rádio, jornal, da entrevista, é muito simples. Aí, cara, eu fui, mas eu não sabia que o Tostão estava mais interessado em mim do que eu nele.
porque ele tinha a coluna dele e o Tostão ele não faz questão de mexer com o computador, essas coisas, ele não quer. E aí ele tinha uma menina que trabalhava com ele, que saiu para fazer televisão também, lá em Belo Horizonte, e ele estava sem ninguém, ele estava procurando alguém. E então, quando eu fui entrevistar o Tostão, ele falou da vida dele e tal, fez uma entrevista, uma porcaria, aquelas coisas óbvias, né? Tostão, como é que você começou a jogar e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. E ele devia estar achando porra aquilo ali. Mas ele tava interessado em mim, porque aí já tinha uma referência, sabe? Porque não era só um aluno de jornalismo, era o Ari, irmão da Renata, que era amigo da Mariana. Então já tinha uma referência ali para ele, então foi muito simples, né? E entrevistei ele, sei lá, na segunda, na quinta eu já estava trabalhando com ele, foi muito rápido, assim. E aí fiquei com ele 5 anos e eu ficava trabalhando nas rádios lá, nunca consegui espaço em rádio grande lá em Belo Horizonte, Tatiaia, Rádio Globo, nada disso. E ele falava para mim, você tem que sair dessas rádios pequenas que você trabalha e tal, isso aí não vai te dar futuro, você tem que ir para ESPN, vou falar com o Trajano, quando o Trajano me ligar eu vou falar para ele e tal. Aí um dia o Trajano ligou para o Tostão, para falar qualquer coisa, o Tostão falou. E aí ele me ligou, depois ela falou, vai te ligar o Fernando Hart. Chegou a trabalhar com o Fernando? Sim. O Hart me ligou, marcou o teste, eu fiz o teste, foi uma bosta. E eu voltei para Belo Horizonte, puto, indignado, que eu tinha estragado a minha chance de trabalhar na ESPN, que era um lugar que eu amava, né? Acho que 90% das pessoas que trabalham na ESPN eram fã de esporte antes de trabalhar na ESPN, eu era um deles. Aí, cara, eu bateu um negócio assim, eu liguei para ele e falei um mês depois, que eu não tinha tido nenhum retorno, né? Aí eu falei, Fernando, como é que foi? Ele falou, rapaz, não foi bom e tal, não sei o que, fica pra próxima e tal. E aí me deu um insight de falar assim, Hart, eu não faço só futebol não, tá? Eu conheço esses outros esportes aí que vocês transmitem, futebol americano, beisebol e tal. Aí, cara, ele cresceu o olho, ele falou, pô, só tinha o Everaldo, né? Só tinha o Everaldo. E aí ele falou, então quando você estiver em São Paulo, você vem cá e faz outro teste nisso aí. Eu falei, pô, vou estar em São Paulo semana que vem. Pô, ótimo, então você me liga e a gente marca. E eu fui para São Paulo, minha irmã morava aqui. Aí eu fui, liguei para ele, marcou o teste, aí fiz o teste mesmo no futebol americano com o EV. E aí no mesmo dia, no outro dia o Trajano falou comigo, foi em outubro o teste, falou, você fica aí até o final do ano, se der bom você continua, se der ruim você volta para Minas e continua fazendo suas coisas lá. E de outubro de 2007 eu cheguei na ESPN e estou aí até hoje. Mas o Tostão fez essa ponte aí. E o Fernando Hart é um cara também que eu sou muito agradecido, porque, pô, ele não me conhecia. Ele não sabia quem eu era. Eu tinha ido mal no teste. Cara, era simplesmente ele cagar para mim. Era mais um na vida dele. Era mais um telefonema que ele nunca mais ia retornar. E foda-se. Né? Mas não, ele foi... O Hart são as coincidências, né? As sortes, assim, né? Porque cai na mão do Hart, cara. O Hart é um amor, ele é um cara diferente, ele é uma pessoa espetacular. Outro dia encontrei com ele, contei essa história lá no podcast do Guilherme, que agora ele está trabalhando na produtora lá que o Guilherme faz o podcast e tal. E eu encontrei com ele, toda vez que eu encontro com ele, eu dou um abraço nele e agradeço, porque, cara, ele foi uma pessoa fundamental na minha vida. E de graça. E de graça. Isso é legal demais, isso é legal mesmo, e assim, e é legal essas histórias porque a gente vê, deu até errado, né? Você disse, o seu teste não foi bom, mas no fim. Meu teste foi horrível, foi um teste de futebol que eu fui muito mal, realmente eu fui muito mal. Tava nervoso e tal. Acontece, e tá aí o Ari, pô. Isso porque o teste foi mal, né? Então tá pouco tempo na ESPN a gente com o Ari. Ari, eu vou passar um pouquinho agora aqui só pro esporte, antes de voltar para um pouquinho mais normal. É,
Muita gente até comenta, e eu queria conversar contigo, você que está em várias modalidades, você narrou agora o Jokic com o LeBron, pô, NBA, não tem nem o que falar, né? Eu tive a chance, no ano passado, a gente acabou se encontrando lá em Los Angeles ainda, mas eu tive a chance de assistir o jogo do Giannis, o show que é você conseguir assistir um Mahomes, você assistir grandes jogadores, Tom Brady, jogadores excepcionais. Talvez essa seja a melhor época esportiva que a gente pode considerar, né, pensando até nos esportes americanos, ou é simplesmente uma questão do que a gente tem mais acesso a ver mais os jogos desses caras e talvez os caras do passado fossem até melhores do que os de hoje, só que faltava mídia. Pô, essa é uma excelente pergunta, cara. Nunca parei para pensar a respeito disso. É uma pergunta espetacular essa aí que você está fazendo. Eu fico com medo do Ari tá tirando sarro de mim, isso é verdade, tá? Não, não, falando sério, porque se você for pensar, por exemplo, a gente está numa discussão se o LeBron é melhor que o Jordan, né, em termos de jogador. Eu também já concordo com a opinião que ele tem a maior carreira da história da NBA. Né? A gente teve a oportunidade, pouco tempo atrás, de acompanhar Kobe Bryant e tal. A gente está vendo o Stephen Curry, o Antetokounmpo, o Kevin Durant, o Jokic, o Kawhi, esses caras extraordinários jogarem, né? Não que lá atrás não tivesse também, né? A gente teve jogadores maravilhosos jogando. Mas a gente entra numa discussão que talvez esses jogadores são melhores que os jogadores do passado. Isso acontece com mais frequência. E aí, enquanto você estava falando isso, eu estava pensando no hockey. Você falou do hockey. O Wayne Gretzky é o cara do hockey. Beleza? É o cara com mais pontos, mais assistências, mais gols, né? E a gente está prestes a... E ninguém nunca achou que os recordes dele fossem ser quebrados, né? A camisa dele, ela é aposentada de todos os times. E a gente tem esse cara aí do Edmonton, o Connor McDavid, que está fazendo coisas em 2023 que são coisas impossíveis, né, em termos de número de pontos, por exemplo, porque o esporte evoluiu fisicamente bastante. Então, está mais difícil jogar. Né? Está mais difícil no hockey, por exemplo. Os goleiros são muito melhores do que eles eram antigamente. Tá bom que eles fizeram algumas regras que favoreceram os atacantes para fazer gol e tudo mais. Mas uma temporada no hockey com 100 pontos é uma excelente temporada para agora. O cara está metendo 161. Né? Então são temporadas fantásticas. Se me dá só um segundo. Tudo bem, tudo bem. Aí, se quiser sem depois, problema, sem problema. Aí chegou a encomenda aqui, tem que avisar. Então, aí fico vendo essas coisas hoje. Então, para mim, o esporte evoluiu muito, tá mais difícil jogar, tá mais difícil fazer ponto, fisicamente os jogadores são maiores, mais fortes, mais rápidos. Tanto que na época a gente ficava impressionado com o Michael Jordan e parece que hoje temos físicos, né? não técnicos, mas temos físicos, a gente tem uns 200 Michael Jordan. O cara que pula alto, o cara que consegue fazer essas coisas fisicamente, o atleticismo do jogador. Então, é uma boa pergunta por isso, né? Porque tá mais difícil praticar esporte. As coisas estão acontecendo mais rápido, a velocidade do jogo mudou. Tem que começar antes sempre, né? Tem que começar bem antes, né? Hoje em dia, crianças já saem da escolinha já muito mais fortes e muito mais atléticos do que era antigamente, né? Então, acho que você tinha muito talento antigamente, sim, muito talento, mas hoje você tem mais dificuldade para mostrar o seu talento. Eu imagino que seja algo desse tipo. É uma boa pergunta, né? Estou respondendo aqui de bate-pronto, teria que pensar um pouquinho mais a respeito disso. Mas me parece assim, eu falei do hockey, o Wayne Gretzky vai ter seu número de gols superados pelo Ovechkin daqui a pouco. Sim. Ele não vai ser o maior artilheiro da história. Ele não vai ser o maior artilheiro da história daqui a pouco o McDavid vai passar ele. A diferença é que o McDavid vai ficar lá 10 anos, 12 anos para tentar fazer o que ele fez em 5. Só que eram outros tempos. Eram outros tempos.
Né? Talvez se o McDavid jogasse naquela época, com o talento que ele tem hoje, talvez ele fizesse 300 pontos. Não sei. Ele é tão diferente, ele é tão melhor que os outros, que talvez ele pudesse ser, se ele fosse ele hoje transportado no tempo, né? Talvez se o LeBron James jogasse na década de 90, seria outra história, né? Então, se o Michael Jordan jogasse na década de 70, também talvez seria outra história. Sempre então, tem essa evolução no esporte, né? Tem essa evolução que ela acaba sendo complicada. Eu acho que a comparação, às vezes, ela é meio nociva, sabe? Porque, assim, a gente tem que aproveitar o que a gente está vendo. E realmente a gente está vendo que... Tá vendo ou não tá vendo? Vendo jogadores especiais jogando basquete, beisebol. A gente está vendo aí um Shohei Ohtani da vida, arremessando e rebatendo. O que ele fez aí no World Baseball Classic foi bizarro. A gente está vendo o McDavid no hockey, a gente está vendo Mahomes, Antetokounmpo, Jokic, Mahomes, Joe Burrow, Josh Allen, recebedores fantásticos, defensores, né? Hoje a gente dá uma importância grande para defensores grandes, altos. Antigamente os altos, rápidos e que pulavam bastante, eles jogavam de wide receiver. Hoje tem caras jogando como cornerbacks, né? Então tá uma importância diferente para essas. Ver o Aaron Donald jogar, o T.J. Watt jogar, a gente está vendo esses caras fantásticos praticarem esportes. Então a gente está vivendo uma época muito boa e a gente tem que simplesmente aproveitar. Você não me vê fazendo muita comparação, assim, eu não gosto. Eu acho ruim. São épocas diferentes. O esporte ele evolui por dia. Sim. Cada dia que passa, alguém descobre alguma coisa nova. Não sei como é que vai ser daqui a 10 anos. É que como a gente vive isso tudo, parece que é o mesmo jogo, mas quando você para ver, cara, é completamente diferente. Futebol americano, quando o Tom Brady é tão especial nisso, né? Porque ele começou a jogar numa época e parou em outra, né? E passou por realmente uma geração ali de evolução do esporte, física, técnica, né? Então, não que aí parece que você está falando que os caras do passado eram ruins, não eram ruins, que é diferente, né? E essa comparação acaba diminuindo alguém de uma forma ou de outra, né? Você vai eleger um ou outro, parece que o outro é menor. E eu acho que, de fato, acaba sendo errado de ser feito. Ari, prometi que seria uma... Ainda mais no Brasil, né? Eu prometi que seria uma entrevista que não seria muito mais do que 20 minutos, a gente já passou disso aqui, mas eu quero então chegar ao encerramento contigo. Sei que você está fazendo um podcast com o Kurt, até saindo para falar besteira. Eu sei que você é um cara que gosta de falar besteira. Sempre foi assim, Ari? Que vira essa chavinha aqui, o Ari Aguiar, esse cara sério, discutindo o esporte, discutindo a história do esporte aqui, mas na realidade não é um cara sério, não. Não, então, eu tinha um podcast com o Serginho Prado e era o Piada Interna. A gente fez esse podcast por causa das transmissões de pôquer que a gente tinha ali, que, como é que você vai prender um cara a ver pôquer, né? Você tinha que pelo menos levar para a parte do entretenimento. Então, a gente ficava lá, falando um monte de groselha e tal, transformando isso no podcast. O Serginho está trabalhando pra caramba, um monte de projeto ali, no pôquer e tal, chefiando muitas divisões aí no Brasil. Então, o tempo dele é muito curto. E eu sempre quis fazer esse podcast aí com ele, paramos um tempo, e queria voltar agora, porque é um relax, sabe? Você falar, fica ali como se a gente pudesse bater papo no boteco, só que gravado. Né? Então, assim, eu curto, a gente tem uma conexão boa, né, de transmissão e tudo mais, e o tanto que a gente brinca ali na redação e tal. E aí começamos a gravar, dei ideia para ele, o Serginho não podia, eu pedi pro Serginho, Serginho, posso fazer concurso? Ele falou, não, vai lá, faz e tal. E, cara, coisas nonsenses discutidas de forma totalmente nonsense ao quadrado. Que para mim é só divertido. Então, assim, a gente não vai falar de futebol,
a gente não vai falar de política, a gente não vai falar de religião, não vai falar de nada disso. A gente vai falar de assuntos imbecis e como esses assuntos idiotas eles podem ser discutidos da forma mais tosca possível, né? E aí eu acho engraçado, porque teve um vídeo aí que viralizou. Não sei se você viu, ele deu. Eu tô até aqui na minha frente de passar o número. Foi o vídeo que mais viu. Aí eu coloco aqui embaixo, inclusive, o link. 446.041 reproduções no Instagram, quase 30 mil curtidas. E agora eu abri os comentários de novo, porque eu tinha fechado, porque eu não estava aguentando. Se você me permitir, eu coloco aqui no vídeo, inclusive. Não, pode pôr. Se for para Nova Zelândia e nunca mais voltar, você pode perder 15 horas de vida. Qual do fuso? É. Porque você vai sair do seu fuso, você vai sair, por exemplo, daqui meio-dia. Vamos supor que é 24 horas de viagem, tá? Então você vai chegar lá terça-feira, meio-dia. 24 horas depois, de avião. Só que não vai ser terça-feira, meio-dia. Já vai ser de terça para quarta, 3 horas da manhã. Aí você perdeu esse tempo aí que você nunca mais vai ter. Tempo, você nunca mais vai ter. Você perdeu. Não, mas você não perdeu o tempo, você não avançou, você só mudou o fuso, só mudou a posição do sol. Você continua tendo a mesma idade. Lógico que perdeu. Não faz nenhum sentido isso. Lógico que faz. No seu corpo é meio-dia. Só que você olha no relógio, são 3 horas da manhã. Então quando a gente foi pra Seattle, a gente ganhou 5 horas de vida. Mas a gente perdeu na volta. Então, e aí, cara, você abriu... Porque assim, a gente tá fazendo um negócio que quem vai ver é quem segue a gente, né? Só que quando o bagulho viraliza desse jeito, ele vai pra, tipo... Pô, tem 400 mil pessoas, tem 50 que seguem nós, né? E aí a galera não faz ideia quem é a gente, cara. E tem gente que acha que a gente tá falando sério. E aí tem cada comentário que você não acredita. Tipo assim, cara, olha, tipo, o cara falou assim, nossa, eu nunca vi um cara falar tanta bobagem, assim, ele devia estudar um pouco. Falei, cara, como é que a pessoa não percebe que isso, tipo, é uma brincadeira? Que, tipo, é uma zoação, a gente tá dando risada no negócio. A gente tá rindo. O Kurt tá chorando de rir, né? Hoje a gente postou outro também que eu falo que a recuperação econômica do Brasil se define quando você tem cárie ou não. Então, esse tipo de discussão que a gente tem no podcast. É discutir se tem lago em Los Angeles. Né? Eu falo, nesse episódio também vai subir outro corte aí, que eu falo que água devia acabar. E se isso aí viralizar, eu acho que eu vou ser processado. Porque o meu primeiro comentário é que água é uma bosta e água devia acabar. Que isso, Ari? Que as torneiras deveriam sair, porque a minha teoria é que as torneiras deveriam sair limonada, que é muito melhor que água. Eu não sei. Mata mais a sede, né? Se você pudesse. Pô, se eu pudesse escolher sair limonada ou água da minha torneira, eu escolheria limonada. Então. Só que assim, é tudo tão nonsense que eu fiquei até assustado com a reação das pessoas nesse vídeo. Porque, tipo, cara, assim, eu recebo as mensagens em inbox, Rafa, sem noção, assim, cara. Tipo, eu fico assustado. Falo assim, não é possível que essa pessoa tá realmente falando isso, que ela acha que realmente é certo. Teve um cara que deu aula de geografia. Teve um cara que me mandou uma aula de fuso horário, né? Teve um cara que falou que se ele parasse o relógio dele, ele ia viver para sempre. Teve outro que falou que se você viajasse contra o fuso horário da Terra, você também ia ser... Só que dá pra ver que o cara tá falando sério. Sabe? O cara tá, tipo, criticando o teu pensamento ali. Quem conhece a gente sabe que é zoação, sabe que é brincadeira, mas, cara, fica assustado. Mas é só pra isso o podcast. A gente vai reunir uma vez por semana, gravar 40 minutos, dar um monte de risada. Quem quiser ver, quem quiser ver. Quem quiser ver, é claro, eu recomendo. Eu vou colocar aqui embaixo, inclusive, o link pro podcast, porque é bom demais. E tá escrito no Los Tontos. Sim. Né? O nome do podcast é Los Tontos. Né? Tá escrito no negócio. Aí, o que a gente fez nesse último? A gente colocou um GC embaixo, escrito assim: assuntos imbecis e discussões idiotas.
pra galera. Mas não vai adiantar, eu já vou te avisar que não vai adiantar. Ainda vai pintar gente que não vai entender. Mas é melhor assim, Ari, é melhor assim. É melhor que aí você percebe que tá sendo bem feito o trabalho. Pô, o Kurt falou, pô, bloqueia os comentários. Aí eu falei, cara, aí bloqueei um dia e desbloqueei hoje já de novo. Ele falou, mas você inibe os haters? Eu falei, cara, se tem uma coisa que não me incomoda, é hater. Já me incomodou pra caramba. Hoje eu não tô nem aí. É isso aí. Acho que o segredo da vida é esse daí. Inclusive, digo que não existe o sucesso se não existir o hater. A maior prova que você tá fazendo sucesso é quando surgiu o hater. Cara, o feedback pra mim são as pessoas que trabalham comigo, né, que eu recebo muitos, e de coisas boas e coisas ruins, isso tá legal, isso não tá. Caras que entendem do esporte, caras que estão trabalhando comigo diretamente, dos meus chefes, né, que falam comigo isso tá legal, isso não tá legal. Agora, um cara que acha que eu narrei a jogada do Jokic, eu torço pra Denver e eu odeio o Lakers, e o cara vai falar que tipo, eu sou um bosta, aí, cara, esse tipo de comentário, simplesmente, ele não... Eu dou risada. Eu até tirei um print aqui, Rafa, de um negócio muito engraçado. Se você quiser colocar, cara, a mensagem no Twitter foi um seguido do outro. Eu vou ler para você. Oi, Ari Aguiar, você é muito bom, mas poxa vida, parece que está torcendo contra os Lakers nessa série. Falta meio esquisita e o KCP empurrando o Davis. E não foi só esse lance no jogo. Ajuda aí, falo na boa. Aí o tweet seguinte é o seguinte: tem que assistir o jogo no mudo, porque a narração da ESPN é uma bosta. Só tem Lakers no vocabulário deles. Não bastasse a arbitragem roubando, ter que ouvir o narrador tentando justificar o injustificável, não dá. Aí é um depois do outro. É isso. É um seguido do outro. Um cara falando que eu tô torcendo pra Denver e o outro falando que eu só falo do Lakers. É o que eu falei. Eu fiz um jogo dos Patriots e me falaram que eu tava torcendo que eu era anti-Patriots, tava muito na cara que eu sou anti-Patriots. Falei, sim. Eu respondi com a foto do Robert Kraft apontando a tatuagem. Falei, eu sou completamente anti-Patriots. A minha vida sempre foi torcer. Cara, eu tô fazendo aqui a live com a camisa do Philadelphia 76ers. Eu sou louco pelo Philadelphia, você não sabe. Aí eu falo, né? Eu torço pro Cruzeiro. Se quiser falar que se eu narrar um jogo do Cruzeiro e falar que eu tô torcendo pro Cruzeiro, eu falo. Me narrei um monte, torci em todos. E na final da Copa do Brasil de 2003, que eu tava lá na beira do campo, eu larguei o microfone e saí pra abraçar um jogador. Tava começando mesmo, não ganhava nem um centavo pra fazer isso. Deu um abraço dos caras. Tá certo. Ari, narrei muito jogo do Atlético também. Torci contra em quase todos também. Ari, já estourei demais o tempo contigo. A gente marca para uma próxima. Deixa para um próximo bate-papo aqui. Muito obrigado mesmo. Edita, Rafael. Faz alguma coisa. Vai não. Isso aqui eu quero jornalismo verdade aqui. A gente faz um outro dia para falar de pilotar avião aqui, porque o Ari, além de narrar 200 esportes, ainda é piloto de avião. Mas... Vou mostrar aqui o meu simulador aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó, tá vendo? É isso aí, cara. O cara, eu não sei. Eu quero comprar esse dia de. Ó, meu pé, eu tenho até um pedal aqui, eu acho. Aí, ó. Eu quero comprar esse dia de 48 horas que o Ari tem, porque eu não consigo fazer nada. O Ari consegue até aprender a pilotar avião. Ari. Ainda tem 2 meninos pequenos. Então, olha só, me passa o segredo depois. Eu também quero desbloquear esse dia premium. Ari, brigadão mesmo. Foi um barato, Rafa. Obrigado. Sempre bom bater um papo contigo. Bom, eu fico feliz demais por ter aceitado o convite e espero que o pessoal tenha se divertido tanto e se divirta com o Ari nas transmissões, no podcast e tudo mais. Valeu, Ari. Brigadão. Valeu, Rafa. Abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima.